boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, tá ok? Eu venho trazer aqui hoje um tema bem atual que está aí nas mídias sociais, que está na televisão, nas redes de jornalismo, tá? Que é sobre o ocorrido do pastor que faleceu, marido da deputada Flor de Lis, também pastora, né? Que descobriram que ele tinha um outro relacionamento, né, fora do casamento, e que isso ocasionou possivelmente o principal motivo da sua morte, que quem matou ele foi seus próprios filhos, né, um filho biológico da Flor de Lis e outro irmão dele também. Isso foi falado nas redes de telejornais, tá? E eu já tinha recebido uma proposta da minha namorada de falar sobre alguns problemas que atingem o meio da liderança, tá? Os grandes líderes que vêm a cair, que vêm a falhar, que infelizmente antes de ser pastor é homem, e isso atinge diretamente a igreja do Senhor, tá? Então eu não vou usar esse acontecimento como base, tá? Mas eu vou usar ele como exemplo. Como base eu vou usar Davi, eu vou usar as escrituras, porque não me cabe julgar um homem que morreu, que não está aí para se defender, o que ele fez ou não. Não cabe a mim fazer isso. Eu não vim aqui como juiz, tá? Eu vim aqui como testemunha ocular da história de Deus, do agir de Deus na minha vida. Eu sou testemunha ocular do que Cristo tem feito na minha vida. É isso que eu venho fazer. Mas usando as escrituras para falar o que tange a esse assunto, eu venho usar a vida de Davi. Bom, quem era Davi? Para quem não conhece muito a Bíblia, quem era Davi? Davi, ele era um pastor inicialmente, que Deus enviou um grande profeta para ir até ele, e até mesmo o grande profeta não acreditava que aquele menino tão pequeno, tão novo, né, tão magro, tão ranzino, fosse ser o grande rei de Israel. E Deus falou assim: não olhe como o homem vê, veja como eu vejo. Os meus olhos veem nele um rei. Deus viu nesse pequeno homem um grande rei, e realmente ele foi um grande rei. Nisso ele lutou contra um filisteu enorme que desafiou o povo de Israel, o exército de Israel. E aí ele venceu esse gigante chamado Golias, e todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Mas o que eu quero dizer? No reinado de Davi, ele cometeu muitos erros, né? Até o próprio Deus falou que ele não era para fazer o templo, porque ele era um homem sanguinário, né? Davi era um homem sanguinário, apesar de ser um grande rei, ele era um homem que tinha muitas vidas, até mesmo inocentes, nas mãos. Mas ele cometeu um erro muito grave, que talvez foi o pior erro da vida de Davi. Ele tomou para si a esposa de um amigo e enviou esse amigo para morrer em batalha, né? E depois desse erro, o profeta, que era profeta de Davi, profeta Natan, falou a ele: olha, devido a isso, a espada da morte estará na sua família até as próximas gerações, né? Então, algo de muito ruim aconteceu na vida de Davi, no seio da família de Davi, devido à sua iniquidade. O que aconteceu no seio da família de Davi? O próprio filho de Davi se rebelou contra ele, né? Vemos Amnon, até o próprio Absalão fazendo muitos erros, cometendo muitas iniquidades, né? Um irmão queria estuprar a própria irmã, um dos filhos de Davi. E isso é uma problemática que se iniciou na iniquidade de Davi. Então o que eu venho trazer aqui não é somente uma consequência que nós vamos obter com o nosso pecado. O que nós, como servos de Deus, essa palavra eu estou dirigindo a líderes, a amigos, a companheiros, tá? Eu como pastor, o que eu devo observar no meu ministério?
Se eu falhar, quem sofre não é apenas eu. Hoje eu estou namorando e penso em casar. Eu já tenho um filho de 4 anos. Penso em ter mais filhos. Se eu errar, será mesmo que só eu vou pagar com isso? Eu creio que não, porque tudo que toca em mim automaticamente toca na minha família. Sabendo disso, a autoridade deve ser multiplicada, a responsabilidade é multiplicada. A iniquidade que eu cometo não atinge só a mim, atinge o seio da minha família. Atinge o seio da minha família. Porque a minha família vai pagar perpetuamente por um erro que eu poderia deixar de fazer. Então veja bem, nós como pastores, como teólogos, eu vejo muitos deixando aí a intelectualidade agir por si e achando que somente a leitura da palavra vai falar por si só. Gente, olha só, Davi, ele usava para lutar contra homens uma espada, mas para lutar contra demônios, ele usava uma harpa, ele usava louvor, ele usava adoração, ele usava oração. Por quê? Porque ele sabe que para lutar contra o espiritual, somente o espiritual, eu não vou conseguir vencer o demônio no meu intelecto. Não tem como eu usar teologia para vencer uma coisa que a gente vê que é espiritual. A teologia ela é concernente ao meu entendimento, mas aquilo que vem do Espírito deve lutar com o Espírito. Aquilo que milita com o Espírito, aquilo que vem lutar contra mim espiritualmente, eu não posso lutar intelectualmente. Eu tenho que lutar através da oração, do joelho no chão. E eu vejo muitos líderes caindo. Porque não conseguiram vencer usando suas armas. Claro que não vai vencer. Não tem como vencer. E uma coisa que a gente deve entender: nem sempre a primeira batalha vai ser a gente que vai vencer. O que a palavra diz é que nós vamos vencer a guerra. A guerra. Um grande teólogo, um grande pregador chamado Billy Graham, ele fala: não temas quanto ao fim das coisas. Eu li Apocalipse 22 e Cristo vence junto com seu povo. Então sabemos que no final venceremos, mas podemos passar por algumas coisas que infelizmente nós vamos perder. Nós vamos nos frustrar. Por quê? Porque nós temos a mania de usar armas nossas e depois nos frustramos culpando a Deus. Quantas vezes a gente já perdeu uma batalha e falou: poxa Deus, mas eu busquei tanto, eu li tanto a tua palavra, eu orei tanto. Mas às vezes é necessário que percamos para que Deus venha criar em nós uma resiliência que não tínhamos, uma força elástica corporal que não tínhamos, uma necessidade de suportar pancadas que não tínhamos. Essas pancadas a gente só vai aprender perdendo, levando, caindo. Resiliência é isso. Nós não podemos nos fixar em pontos humanos, tá? Nós não podemos desistir porque perdemos. Não. Aquela derrota vai nos fortalecer e nós devemos continuar, porque pessoas necessitam de nós. Vemos em Romanos 8,19 que a ardente expectativa da humanidade é a manifestação dos filhos de Deus. Sabendo disso, a gente deve se preparar. Como líderes, nós devemos nos preparar para que o espiritual seja combatido com o espiritual. Aquelas armas que Deus nos oferece em Efésios 6, a partir do verso 10, são armas espirituais.
Ele usa objetos físicos para representar algo espiritual. A mesma coisa nós. Deus nos fez fisicamente para lutar espiritualmente, tá? Galera, eu vou ter que finalizar esse vídeo, mas em breve voltarei mandando mais alguns recados para vocês, ok? Agradeço, tá? Deus abençoe vocês, traga edificação, conhecimento, sabedoria dos céus, tá ok? Um abraço do pastor D'Angelo aqui, força e fé.